Joia. Então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas a este nosso quinto encontro, onde estaremos aí tendo como tema da aula de hoje as adequações curriculares. Então, vamos estar também passando aí por alguns conceitos que está dentro da nossa prática, dentro do contexto educacional e da educação especial, né? E vamos estar retomando também um pouquinho, retomando aquele trabalho que nós iniciamos dentro da metodologia que está sendo proposta e dentro desse processo de pesquisa e de busca ali, de contribuição com o aluno que foi escolhido. Então, para iniciarmos e acolher vocês, eu trouxe a frase da Declaração de Salamanca, esse documento que vem nos trazer ali contribuições quanto ao processo educacional na modalidade ali, né, dentro da educação especial, essa questão da perspectiva inclusiva. Então, ela vem ser esse documento que vai dar essa abertura aí para esse olhar para essas pessoas. Então, ela traz, quando nós voltamos ali para o princípio fundamental de uma escola inclusiva, é o de que todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades. Então, trazendo um pouquinho a respeito desse conceito, desse fundamento que a inclusão ela contém por meio desses documentos que vêm orientar, que vêm dar esse direcionamento. Então, essa inclusão que nós e todos aqueles que estão dentro dessa batalha, dentro dessa luta, traçando esse processo histórico das pessoas com deficiência, uma inclusão que vem sendo almejada, assim, algo que vem buscando essa efetivação na prática, né? Da forma como ela vem sendo colocada. Então, retomando um pouquinho e resgatando aquilo que nós iniciamos semana passada, nós começamos lá um trabalho onde já havíamos iniciado, né? Mas aí nós colocamos dentro da metodologia do Arco de Magerês aquelas primeiras etapas, nós traçamos elas. Então, a partir deste momento, eu gostaria de ver se alguém de vocês poderia compartilhar conosco o que realizou neste primeiro processo. Não no sentido de avaliar ou de dizer se está certo ou errado, não, mas para que nós possamos juntos estar ali contribuindo, estar colocando essas experiências e às vezes até podendo casar, né? Às vezes o que um professor coloca, o outro professor tem parecido ali, então contribui nessa troca justamente. Então eu deixo aberto se alguém de vocês poderia estar compartilhando ou só estar lendo o que já foi traçado nesses primeiros momentos aí. Então, para isso vai ser preciso entrar lá naquele material. Não sei se todas já estão conseguindo, lá no Google Classroom, né, em atividades. Aí entra lá em planejamento da ação didática e entrar no material de vocês. Alguém poderia compartilhar conosco? Por gentileza.
Não? Ninguém quer compartilhar? Ariadne, eu não estou encontrando. Não está? Não. Professora Hélia, você... A Valéria vai? Ou Hélia? Professora Hélia, você conseguiu entrar lá no Classroom? Sim. Lá em atividades, conseguiu entrar? Sim. Ok, aí vai baixando lá a barrinha, vai aparecer um tópico atividades. Sim. Informações e biblioteca. Isso, lá onde está atividades, você vai entrar em planejamento da implementação. Ah, tá. Só clicar aí já vai aparecer para você o seu nome, acho que é seu nome, aí é só clicar nele que já vai abrir aqueles slides que nós começamos. Peraí. E pode até deixar aberto que mais à frente nós vamos dar continuidade nesse trabalho. Encontrei o meu, Ariadne. A professora... Ah, foi o 6, não foi que nós fizemos? Ah, Foi. achei também. 6. Se quiser apresentar, professora Valéria, pode ficar à vontade. Aí depois a professora Hélia também apresenta, sem problema. Foi o 6 e o 7. E o 7. Isso. Professora Célia, quer colocar algo? Eu não estou te ouvindo, professora Célia, acho que é o microfone. Só justificando antes que eu cheguei atrasada porque choveu demais aqui, eu não consegui chegar em casa antes do trabalho. Eu chego em casa 6h30, 6h40, hoje passou do horário, tá? Não, mas eu quero entrar no Classroom, e onde que eu vou? Eu abro aqui em atividades? Isso, em atividades, em planejamento. O meu só aparece lousa interativa. Lousa interativa? Não é onde tem um triângulo, uma bolinha, um círculo ali? Ah, não. É lá no Classroom, professora Célia. Nós vamos estar acessando ele daqui a pouco. Lá no Classroom. Tá, então eu vou lá. Tá, pelo Classroom, mas pode ficar tranquila que eu já vou te auxiliar. A hora que nós formos ter acesso, daí eu coloco passo a passo de novo e se precisar, daí a gente vai direcionando. Professora Valéria, pode colocar, por favor. Tá. Então, aqui na observação da realidade, né? Então, eu fiz um relato breve do aluno, né? Que ele é aluno regular do 7º ano. Ele frequenta a sala de recurso. Ele possui professor PAE, no caso sou eu a professora dele, né? De PAE. Ele apresenta o transtorno autista, ele é TDAH, ele apresenta também transtorno de humor e TOD, ele é opositor. Também ele é um aluno que apresenta bastante impulsividade, ele tem dificuldade em regular as emoções por conta do TOD, né? Primeiro ele se opõe, depois a gente faz a intervenção e ele passa a aceitar, né? Ele se irrita facilmente na sala de aula, principalmente com o som, né? Ele tem muita sensibilidade com relação ao som. E a dificuldade maior dele seria na motora, né? Tanto grossa como fina. Então, ele começa a registrar como ele é canhoteiro e ele apresenta essa dificuldade e ele tem que ficar soletrando, né? Ele muitas vezes acaba desistindo e, no caso, eu sendo a PAE, eu faço a maior parte dos registros. Certo. Tá, e daí o que você elencou como... Então, na casa o problema pedagógico, então, assim, ele apresenta essa dificuldade para andar, manipular objetos, escrever, desenhar, balançar, pular, manter a postura, imitar o movimento de outras pessoas. Então, tudo nisso ele possui muita dificuldade. Então, nós estamos eu fiz parceria com alguns professores, tanto de educação física, quanto a professora de artes, e nós estamos fazendo trabalhos específicos para tentar
fazer com que ele se desenvolva dentro dessa questão da coordenação motora, né? Tanto na grossa, né, global, como na fina. Okay. Então, assim, estou até fotografando, né? Ele está fazendo uma história em quadrinhos, em parceria com um dos alunos, e a gente está tentando delimitar os espaços para que ele consiga estar realizando e com isso ir treinando, né? Porque ele ainda, quando vai pintar, ele pinta fora do desenho, sabe? Ele não consegue ainda manter ali dentro do espaço que ele deveria realizar, né? Então, ele ainda foge. Então, a gente está tentando delimitar para que ele consiga evoluir, né? Nesse aspecto. Ok. Certo. Então, daí, dentro desse problema que você colocou, quando a gente for dar a sequência, aí é onde você vai pensar justamente nos pontos que envolvem esse problema para se buscar essa fundamentação que vai te auxiliar aí. Que seria a parte motora mais em si, né? E daí, como você já está fazendo esse trabalho juntamente com os outros professores, na verdade, a sua implementação ela vai se dar nesse processo aí mesmo. Que daí é algo que a gente vai conversar mais à frente também. Joia, alguém quer fazer alguma colocação, contribuição? Obrigada, professora Valéria. Professora Hélia, quer apresentar o seu? Ai, hoje eu tô meia... Tô cansada. Essa chuva toda quinta-feira tá demais, né? Tá. Toda quinta-feira, não. Verdade. Ô, professora, o meu, eu tava lendo aqui agora e eu nem sei. Eu não consigo apresentar, tá? Eu não aprendi, não sei. Ok, você quer que eu te auxilie nesse ponto ou você prefere fazer a leitura? Ah, pode auxiliar, se pelo você menos quiser eu já aprender. aprendo. Tá. Então, ó, lá do lado da mãozinha, tá, tem aquele quadradinho com uma setinha para cima, certo? Certo. Então, clica nele e ele vai aparecer para você. Apresentar, pode ser a tela inteira. Ou, a tela inteira. Ou uma guia. A tela inteira ele vai apresentar tudo. Aí você vai direto lá no seu... Clica lá no link que está o seu trabalho aberto. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Deu? Peraí, ainda não. Não. Ou uma guia, que daí você vai selecionar onde está escrito inserir o seu nome, que daí é onde abre esse material seu também. Pode ser. Aí é só clicar, você tem que clicar em cima e vai lá embaixo compartilhar, vai ficar azulzinho. Aí você clica em compartilhar. Mas a hora que abre aqui, eu tenho que daí clicar onde está o material que eu tenho que compartilhar? Se você for em uma guia, apresentar uma guia, lá vai aparecer vários tópicos. Você vai naquele que está assim, inserir seu nome, inserir a turma. Esse daí vai ser o seu material. Aí você clica nele, vai aparecer... Apareceu, Hélia Gonçalves da Cruz. Joia! Aí lá embaixo o compartilhar ficou azulzinho, não ficou? Ficou. Então clica no compartilhar. Deu? Deu. Então, eu coloquei esse aluno, mas é um aluno que tá bem difícil, viu? Não sei se eu devo continuar com ele. Frequenta o 6º ano, ele tem esse laudo de
de transtornos globais, né, do desenvolvimento, Ok. o transtorno hipercinético, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Esse é ele. Tá, e o que você E elencou? o problema que ele lê assim bem pausadamente, escreve em caixa alta com dificuldade. E o pior, ele não tem interesse e ele apresenta muita dificuldade em cumprir regras. Ele começou comigo essa semana na sala de recurso. Ele foi na terça-feira. Como ele mora no sítio, tudo, aí eu coloquei para ele fazer 3 horários em um único dia. Mas assim, ele chegou 9h10, era para ir embora 11h45. Eu combinei que 11h30 a mãe poderia buscar. Mas deu 11 horas, aí eu mudei todo o meu horário para poder atender ele individual. Mas deu 11 horas, ele já não queria fazer mais nada. É muito tempo. Ele já queria ir embora e ele começou a empurrar a mesa em cima de mim. Eu falei, calma, que eu vou tentar falar com a tua mãe. E fui conversando, enfim, tive que ligar e a mãe veio buscar. Na escola à tarde, que eu fico no 8º ano e ele é desse 6º, ele deu problema de novo e me parece que ele tá em casa esses dias aí. E ele vai retornar segunda-feira para a escola. Eu já conversei com a mãe, porque a aluna que eu acompanho andou faltando, e daí até que não veio professor de apoio para esse aluno, eu estava indo lá com ele. E daí eu conversei com a mãe que eu acho que tem que mudar a medicação dele. Porque o problema dele de comportamento e agressividade, eu acho que é medicação. Mas a mãe não está conseguindo consulta, então, assim, não sei se eu devo ficar com esse caso aí. Tá. Você só precisa observar, professora Ellie, então, se ele é um caso que você vai conseguir implementar. Eu falo por causa da questão das faltas, porque como nós temos um tempo do qual a gente está realizando esse trabalho e depois você vai ter que aplicar, então você só precisa pensar nessa possibilidade aí, se ele é um aluno que você vai conseguir efetuar esse trabalho, por causa da questão das faltas, né? Se você vê que é um aluno que você não vai conseguir, de repente talvez seria o caso de mudar, mas aí é você quem vai conseguir saber, entendeu? Dentro dessas possibilidades que ele tem apresentado aí na questão da presença, da participação. Então, agora que eu comecei a trabalhar com ele na sala de recurso, eu acho que vai ficar mais fácil para buscar uma estratégia, para ver como, né, uma coisa que ele gosta, que chama a atenção dele. Então, eu vou aguardar até a semana que vem para o próximo atendimento, e daí eu vou decidir se eu continuo com ele ou se eu mudo. Certo. Daí, então, hoje nós vamos dar a sequência, aí você dá a sequência e vê desses traços aí o que você vai conseguindo ir abordar com ele. Dentro dessa problemática que você elencou, você vai pensando para tornar assim algo mais fácil de realizar nesse tempo que nós temos. O que seria mais gritante aí? O que estaria com maior ênfase para você estar trabalhando nesse primeiro momento? E daí depois as outras coisas, conforme vai o andamento do seu trabalho, você consegue desenvolvendo, né? Então, com ele eu penso assim, um aluno que eu teria aqui para a parte de jogos, que daí trabalharia as regras, e o interesse dele, algumas dificuldades, então não sei. Então, você acha que o que tem de mais gritante aí seria justamente essa questão do cumprir regras? Porque com o jogo eu ia trabalhar com ele o tempo, a regra começou, vamos ter que terminar, né? Porque ele não tem nada disso, de regras. Ele tem o que mesmo? Desculpa, é o TEA? O espectro do autismo, não? Ele tem transtornos TGD. E ele tem o... Cadê? Onde que eu coloquei aqui?
Deixa eu voltar aqui na tela. É o global, né? E o hipercinético. E o déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção e hiperatividade. É por isso que esse nível desse processo de cumprir e de estar assim nessa concentração por um determinado tempo é tão difícil para ele. Ok. Então mas tá. Então daí você vai tentando só delimitar um pouquinho mais essa questão da problemática pelo tempo que nós temos, tá? Tá bom. Beleza, eu agradeço por compartilhar o momento conosco. Então, vamos lá. Se alguém tiver algo a contribuir com as professoras. Tranquilo? Professora Célia? Só uma pergunta. Não sei se você pode estar antecipando. Como que nós vamos apresentar esse trabalho com o aluno? Ele será gravado? Nós vamos recolher atividades com fotos? Então, dentro do relato, que aquela outra atividade que consta lá, professora, pelo que nós andamos assim olhando e tal, vai ser possível estar colocando o relato em si, né, que você vai estar realizando, e se você quiser estar colocando essas outras informações, fotos, vídeos, material que foi trabalhado, você também vai estar conseguindo anexar lá, né, como uma forma de contribuição com esse trabalho. Então, tudo que você queira, que você daí já for realizando e quiser ir registrando, para depois estar colocando e contribuindo, pode já ir fazendo esse trabalho de registro. Eu entendi. Até eu estou numa situação igual a professora que acabou de falar. O aluno que eu escolhi, essa semana eu recebi, a mãe veio até a escola entregar um atestado e ele sofreu um acidente de moto, ele caiu com o pai da garupa e ele se machucou e vai ficar agora fora da escola. Então, devido a isso, eu vou estar trocando também. Ok. Porque não adianta ficar, né, presa a ele agora. Né, no caso, para esse trabalho, daí, de repente, você consiga dar andamento com outro, né, para efetivar. Sim. Sim. E depois, aí, quando ele retornar, se quiser dar sequência daí dentro do seu trabalho, se você vê que vai contribuir. Mas eu acredito que, pelo que a mãe falou, ele vai pegar uns 30 dias de atestado. Bastante tempo. Isso. Não foi, caiu, foi um acidente meio grave. Eita. Então, tá. Cadê? Meu Deus. Então, hoje nós estaremos aí trabalhando, tendo por objetivos do nosso encontro lembrar e entender conceitos e procedimentos para a realização de adequações curriculares, uso da taxonomia de Bloom, revendo seus principais elementos e aplicando as etapas do arco de Magerês, utilizando o planejamento de implementação didático-pedagógica. Então, dentro desse momento que estaremos aqui juntas hoje, nós vamos retomar, vamos estar observando de uma certa forma, um pouquinho a respeito de alguns conceitos importantes que estão ali dentro desse contexto educacional, dentro da nossa prática, dentro da educação especial, né? Que daí se constitui nas adequações curriculares, tendo a flexibilização, adaptação, acessibilidade, o enriquecimento e a diferenciação. O planejamento de ensino, que vai ali desde o currículo ao plano, que são esses nortes, esses direcionar o nosso trabalho, e a taxonomia de Bloom, esse instrumento para o planejamento didático-pedagógico. Então, quando nós voltamos ali um pouquinho para as adequações curriculares, essas adequações, elas são respostas
quanto à identificação de diversos problemas que nós encontramos ali dentro do processo de ensino-aprendizagem, considerando os estudantes com necessidades educacionais específicas. Através delas, dessa adequação, propõe-se modificações e ajustamentos de elementos curriculares, ou seja, dentro ali da estrutura do planejamento de ensino, como a seleção e a organização ali dos objetivos, dos conteúdos a serem abordados, da metodologia a ser aplicada ou do processo avaliativo. E também pode-se propor mudanças na prática curricular e nas estratégias pedagógicas utilizadas, assim como a utilização de recursos tecnológicos quando é possível. Então, essas adequações, elas visam essa acessibilidade curricular, dar acesso a esse currículo para o estudante com deficiência, e aqui inclui também o estudante com o transtorno do espectro do autismo, onde vai ali criar ou ofertar condições pedagógicas para que esse estudante ele possa estabelecer um contato com um conhecimento acadêmico, que lhe é de direito e de forma condizente com a sua escolaridade, além de participar das atividades curriculares com seus colegas e professores, promovendo a equidade. E também levando, ele a desenvolver essa autonomia frente ao processo de ensino-aprendizagem. Ao voltar para essas adequações como o enriquecimento curricular, nós voltamos ali para os estudantes com altas habilidades de superdotação, onde busca-se ofertar para esses estudantes um aprofundamento dos seus estudos e o desenvolvimento do seu potencial, desse potencial que ele tem mais elevado, de acordo com a sua área de interesse e as suas habilidades. Então, estar buscando ali, por meio desse enriquecimento, esse estímulo e a motivação para a aprendizagem escolar, propiciando muitas vezes uma iniciação científica para a formação de um nível superior, de acordo com aquilo que ele apresenta de talento dentro do seu projeto de vida. E reconhecer essa valorização que ele tem dessas características individuais, que muitas vezes ele traz ali como destaque dentro da sua criatividade, desse engajamento e dessa liderança. Essa diferenciação ou adequação curricular e metodológica que ali se encontra também, ela pode estar como uma estratégia pedagógica para alcançar a todos os estudantes com ou sem deficiência. Então, por meio dessa diferenciação, nós podemos aí colocar esse trabalho voltando para toda essa diversidade que nós temos dentro de uma sala de aula, para toda esses estilos de aprendizagem que nós encontramos dentro dos alunos que se apresentam em uma turma ali dentro da nossa prática pedagógica. Então, aqui nós voltamos o nosso olhar também para os alunos que têm os transtornos funcionais específicos, onde esse trabalho ele vai buscar ali um direcionamento, seja naquelas estruturas que são possíveis de adaptar ou de diferenciar, mas que esse trabalho ele se volte não só especificamente para este aluno, mas que a partir deste trabalho eu consigo desenvolver ali e atingir a vários alunos, igual como nós aqui, nós temos professores aqui que apresentam diversas formas de aprender. Às vezes eu consigo melhor no visual, ou então ouvindo eu capto melhor o conhecimento, ou então conforme eu vou executando o processo ali, eu consigo compreender melhor e me apropriar daquele conhecimento. Então, desse mesmo sentido, nós trazemos para dentro da nossa sala, quando abordamos essa diferenciação ali dos métodos a serem oferecidos para estes alunos. Então, o que é importante nós compreendermos dentro dessas adequações, dentro dessa flexibilização, dentro dessa diferenciação, é que ela não se constitui na elaboração de um currículo diferente
ou de um currículo específico para aquela determinada deficiência, mas ela se constitui justamente nesse trabalhar ali, dessa adaptar, desse diferenciar, desse flexibilizar, de forma que eu consiga contemplar neste trabalho toda essa diversidade que nós temos dentro da nossa sala e, juntamente com ela, os alunos que estão incluídos. Então, na realização desse trabalho, nós temos alguns direcionamentos, alguns documentos que nos norteiam e nos faz esse trabalho de direcionar quanto a conteúdos, quanto a estrutura, quanto aquilo que vai se chegar à nossa prática em sala de aula. Então, a escola, ela é esse espaço de transmissão de conhecimento, esse conhecimento científico que foi ali construído, elaborado durante esse processo histórico. Então, esse conhecimento, ele possui uma estrutura curricular que vai fazer esse direcionamento do processo educacional. Então, ali nós destacamos na política educacional a elaboração de parâmetros e diretrizes que vão orientar essa organização do sistema de ensino e para se chegar às escolas. Então, quando voltamos para o nível federal, nós temos ali as diretrizes e a BNCC, que são esses documentos que vai fazer esse processo de direcionamento e dar esse norte para a formulação dos currículos brasileiros. A partir daí, nós temos a elaboração e a implantação de outros meios, de outros marcos pedagógicos que vai estar direcionando a nível estadual, que seria daí o referencial curricular do Paraná e o currículo da Rede Estadual Paranaense, que é o CREP, que vai estar fazendo esse processo de organização e direcionamento deste trabalho. Partindo desses documentos, nós temos ali aqueles que chegam às instituições de ensino. Então, dentro das escolas, nós temos a proposta pedagógica curricular e o projeto político pedagógico, que vai estar ali instrumentalizando e dando esse direcionamento dentro da escola, para que nós, como educadores, possamos traçar ali o direcionamento do nosso trabalho. Então, é aí onde, no ensino comum, nós temos o plano de trabalho docente e o plano de aula, que consta-se agora o RCO mais aula. E voltando para a educação especial, nós temos o plano do AE, do Atendimento Educacional Especializado, que se volta para salas de recurso, e o plano de atendimento individualizado, que é o PAI, que se volta para as escolas especializadas. Dentro da estrutura desse plano da educação especial, nós estamos aí nesse processo de conhecimento e de implementação da taxonomia de Bloom. Então, dentro das salas de recurso, é um instrumento do qual está sendo colocado, está sendo em alguns lugares já, assim, sendo implementado, em outros lugares no processo de estudo ali ainda, para implementação, mas a taxonomia de Bloom, quando nós voltamos para o contexto educacional como um todo, nós podemos verificar lá na BNCC que ela traz dentro da sua instituição das competências habilidades e esses verbos que constituem o desenvolver dessas habilidades da taxonomia de Bloom. Então, quando nós voltamos o nosso olhar para lá e fazemos essa associação, nós podemos verificar que a taxonomia de Bloom ela consta dentro desse documento norteador. Então, a taxonomia de Bloom ela partiu de estudos que foram iniciados pelo Benjamin Bloom, por isso que tem esse nome, e aonde ali ele era um psicólogo educacional e a partir dos seus estudos com grupos que pesquisaram a respeito do desenvolvimento do indivíduo, considerando 3 domínios
3 áreas que estão ali ligadas a esse processo de desenvolver. Então, essas 3 áreas elencadas por ele, observada e estudada, elas seriam o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Então, a dimensão cognitiva, ela acaba sendo abordada de uma forma mais assim, de uma forma maior, ou ela tem uma abordagem maior dentro das escolas pelo fato dessa fundamentação na construção da aprendizagem, por ela estar mais envolvida e estruturada no processo de aprendizagem. Então, quando nós colocamos esse domínio cognitivo, ele vem se estruturar por essas 6 categorias que se dispõem ali em formato nessa estrutura de escada. Então, uma escada porque ela inicia ali da base, que é essa construção maior, essa construção inicial, e a partir do momento que o sujeito, que o aluno, ele vai consolidando aquelas habilidades a serem desenvolvidas naquela etapa, ele vai subindo e vai avançando os degraus de desenvolvimento. Então, ali dentro desses níveis seria a base, que é o lembrar, aí consolidou o que é necessário dentro desse nível, avança para o entender, para o aplicar, para o analisar, para o sintetizar e para o criar. Então, o criar é o nível mais elevado, considerando o desenvolvimento do aluno. Eu vou postar ali para vocês no chat 2 links que vai trazer ele vai direcionar para um acervo digital de algumas webs que foram acontecendo. Alguns professores já até têm acesso, já assistiram, né? A respeito da taxonomia de Bloom. Então, a nível de conhecimento, de informação, né, para vocês estarem acessando, não sei se tem professores que já estão nesse processo de implementação, de busca de conhecimento para justamente efetivar esse instrumento. E também lá na biblioteca eu deixei também um material que traz algumas informações para estarem contribuindo com vocês. Então, aqui tem alguns desses, os níveis que eu trouxe aqui para vocês, observando que dentro de cada nível desse se encontram outros verbos que vai me direcionar a habilidades, ou seja, esses verbos é como se fossem objetivos específicos que me leva a atingir a concretizar, a atingir a aprendizagem dentro daquele nível. Então, aqui dentro do lembrar, que seria essa base, onde busca-se esses conhecimentos que o aluno tem, que ele já vivenciou, que ele já experienciou, então seria esse nível mais básico do desenvolvimento, e a partir dele tem esses verbos que vai possibilitar esse direcionamento. Então, ali o reconhecer, o definir, o nomear, o listar, que seriam traçados esses direcionamentos para se concluir este trabalho dentro desse nível. A partir daí, avança-se para o nível do entender, para o nível do aplicar, do analisar, do avaliar e do criar. Então, esse material também deixei disponível para vocês lá. Se vocês acharem que for contribuir, pode estar utilizando ele. Bom, então, retomando um pouquinho aquilo que nós iniciamos e vamos dar sequência nessas etapas do arco de Mangueiras, nós nos encontramos ali dentro desse trabalho a partir de semana passada, do qual nós iniciamos dentro desse processo de observação e de elencar este problema relacionado ao aluno do qual nós traçamos ali a realidade dele, observamos algumas características que se destinam a esse aluno, e a partir daí ele me deu um norte para
para definir e delimitar esse problema que ele apresenta, do qual eu vou estar buscando dentro da minha prática pedagógica, dentro do que eu posso executar na aprendizagem dele. Aí hoje nós vamos caminhar para os pontos-chave e para a teorização. Então, quando voltamos ali para os pontos-chave, como que eu vou elencar ou colocar esses pontos-chave? A partir do momento que foi traçado esse problema delimitado, vocês vão agora pensar, olhando para aquilo que vocês colocaram, pensar quais fatores que estão envolvidos nesse problema. Então, quando eu penso dentro daquilo que eu coloquei, o que está ali envolvido é onde eu vou elencar, pode ser em formato de tópicos, eu vou elencar aqueles fatores que vão me dar um direcionamento para a minha busca. Então, eu vou buscar lá na teorização, buscar fundamentos teóricos, metodologias, para que eu possa chegar às hipóteses e efetivar solucionando esse problema que foi traçado. Então, os pontos-chave a serem elencados hoje vão ser esses que vocês acham fatores envolvidos nesse problema e que são importantes para que vocês conheçam, para buscar ali dentro da teoria, dentro de vídeos, de artigos, de outros materiais, o conhecimento para te dar um suporte e um embasamento de como resolver aquele problema que eu coloquei, que eu observei no meu aluno. Então, o que nós vamos estar realizando hoje? Hoje nós vamos voltar lá para aquele material, para aquele planejamento, né? Então, vocês vão lá pelo Class 1, eu vou estar indo aqui para vocês acompanharem os passos, aqueles que ainda não conseguem. E lá nós vamos estar realizando o slide 8, que são os pontos-chave, depois o slide 9 e o slide 10, que são questões para estarmos respondendo a respeito da nossa prática, a respeito das nossas experiências com esse aluno ou aquilo que a gente já vem desenvolvendo. Então, vamos lá. Para mim entrar lá na turma, eu posso ir aqui por uma página do Google, né? Aqui eu já tenho salvo ó, o mural do Class 1. Então, eu entro lá na turma de vocês. Aí, quando abre o mural, eu vou lá em atividades. Em atividades, eu vou rolar a barrinha lá. Dentro do tópico atividades, eu entro em planejamento da implementação. E vou ver atividade. Então, vai abrir esse material aqui que nós iniciamos. Esse daqui, o planejamento de implementação. Então, nós vamos lá para o slide 8. O slide 8, para mim resolver ele, eu vou olhar para o slide 7. Então, eu vou olhar para o problema que eu elenquei, para o problema que eu observei. E lá no slide 8, vocês vão daí fazer essa colocação de quais são esses fatores que envolvem esse problema, que vocês consideram ali importante observar para estar solucionando esse problema. A partir disso, no slide 9, tem as seguintes questões. Qual a importância das adequações curriculares para efetivar a inclusão escolar e pedagógica do estudante público da educação especial? Então, dentro da experiência que você já tem uma experiência com esse aluno, você já conhece esse aluno, você já realiza algum trabalho com esse aluno. Então, dentro das adequações curriculares que são possíveis, o que você considera importante para esses estudantes públicos da educação especial? Aí a segunda questão é como a taxonomia revisada de Bloom ela pode lhe auxiliar na prática de ensino no contexto da educação especial inclusiva. Aqui, para aqueles professores que ainda não têm o contato, que ainda não está com a implementação da taxonomia, pode colocar a realidade de vocês, ok? Pode relatar
justamente isso, que ainda não está realizando o trabalho com a taxonomia, pelo fato de atuar em determinada área. Então, pode colocar bem a realidade de vocês. Lá no slide 10, tem a seguinte questão também. Qual a condição de deficiência ou transtorno que seu estudante possui? Então, aqui, se o seu estudante já tem algum laudo, é o que você vai colocar aqui, seja da deficiência ou do transtorno que ele apresenta. Se você ainda não tiver o conhecimento do que esse aluno, se ele apresenta alguma dessas condições, você pode, durante a semana, daí estar conversando com o professor da sala de recurso ou algum outro que te traga essa informação. E, diante dessa condição acima e da singularidade dele, qual o encaminhamento pedagógico é essencial para favorecer a sua aprendizagem? Então, dentro do que você já realiza de trabalho com esse aluno, o que você considera importante ali desse encaminhamento pedagógico que favorece ele? Então, vai ser essa questão aqui. Então, para este momento, nós vamos estar abordando estes slides aqui, ok? Alguma dúvida? Ô, Ariadne, ali nos pontos chaves, daria para você mostrar, assim, elencar alguns para a gente poder ter noção? Tá. Deixa eu só voltar aqui num exemplo que a gente tinha que é mais fácil, que daí já dá um problema e já consegue colocar. Então, olha lá, naquele exemplo que eu já havia até colocado. Tá, então eu observei o meu aluno. Então, o meu aluno ele é um aluno da sala de recurso, com laudo de dislexia e possível TDAH. Então, foi uma observação assim bem sucinta. Tá, o que eu observei de problema nesse aluno? Então, dentro do contexto pedagógico, eu observei que ele não consegue ler textos longos. Essa é uma questão que eu quero trabalhar com ele ali, enfocar, que vai auxiliá-lo e é algo que está dentro do meu alcance. Joia. Então, ele não consegue ler textos longos. O que dentro desse ele não conseguir ler textos longos é importante que eu conheça para que eu possa dar andamento e chegar a contribuir com este problema. Então, é onde eu coloquei os pontos chaves desse problema. Então, para mim, é importante o quê? É importante eu conhecer sobre dislexia, porque ele tem dislexia e eu não conheço a respeito, eu não sei como que funciona uma pessoa que tem dislexia, como que é o seu processo de desenvolvimento, como que ocorre, quais características que ela apresenta. Então, para mim é importante conhecer isso. Então, eu coloco lá, dislexia, um ponto. Ok. Eu também não conheço sobre o TDAH, então eu não sei como que esse TDAH, quais as características que ele apresenta, quais metodologias que favorecem esse trabalho, porque às vezes ele não consegue ler textos longos porque ele não consegue se concentrar, e ele não consegue se concentrar porque ele tem o transtorno do déficit de atenção. Então, se isso está ligado, o que eu posso fazer de metodologia que vai me facilitar esse trabalho com ele? E ali também foi elencado tipos de alfabetização, porque eu acho importante saber em que nível de alfabetização ele se encontra para mim dar uma sequência. Então, aqui, às vezes, para aqueles que já estão utilizando a taxonomia, às vezes daria até para utilizar. Vamos supor, ele está lá no primeiro nível do lembrar. Então, a alfabetização dele se constitui no processo de lembrar. Então, eu adentro ali dentro deste nível, buscando características e buscando as habilidades que são necessárias desenvolver. Só que para isso eu vou ter que buscar esse conhecimento. Então, é onde eu vou buscar esse material, que depois vai ser a parte da teorização. Então, eu elenco isso, porque isso vai me direcionar lá na teorização ao que eu vou buscar.
Então, é justamente, eu vou buscar lá no Google um exemplo, eu vou buscar lá em vídeo, eu vou buscar lá em artigo, eu vou buscar lá naquele livro que tem na minha biblioteca, eu vou buscar lá nos materiais que eu tenho de uma pós-graduação que eu fiz. Então, não importa onde vocês vão buscar, o importante é que vocês busquem materiais que vai dar esse apoio, que vai dar esse conhecimento para vocês. Então, lá dentro da teorização, a dislexia. Então, eu vou procurar lá quais as características da pessoa dislexa, qual metodologia que favorece o trabalho com essa pessoa, do TDAH, como que eu identifico quais características que tem um TDAH, se essa relação desse transtorno atrapalha no processo de leitura. Então, aqui eu vou traçar justamente o que eu coloquei nos pontos chaves. Não sei se ajudou, professora. Ariadne, Pode e falar. essa parte da teorização ela tem que ser toda fundamentada, então, com citação de autor. Não, Ou na verdade, essa parte da fundamentação você vai buscar até a atividade que nós vamos fazer essa semana, mas aí depois eu explico melhor. Dentro desse material, ele vai te dar um embasamento. Você depois não vai, assim, você só vai colocar nessa atividade um desses materiais que você buscar, mas às vezes você pode buscar mais. Então, você não vai estar especificando, mas ele vai te dar esse suporte para depois você trabalhar com esse aluno, você aplicar com esse aluno. E eu vou fazer daí uma descrição desse trabalho, então. Não Depois preciso você colocar vai, lá, segundo autor tal, ano depois você vai tal. fazer o relato, que daí você vai descrever o trabalho que foi executado com esse aluno. Aí, se você quiser fundamentar esse relato dentro do autor que você buscou, você pode fundamentar. Ah, sim, mas não é necessário. Ele vai te dar uma base para você realizar esse trabalho. Mas aí depois fica a seu critério de estar utilizando ele, não que ele vai ser o seu direcionamento, mas você, se você quiser utilizar depois ali É uma coisa mais simples, então. Sem tanta a teoria é só para ajudar a gente, então, sim, a entender sim. e a escrever sobre o problema. Exatamente. E te mostrar meios ali para se chegar às hipóteses que são as soluções. Entendi. Tá? Então, qualquer dúvida eu vou voltar aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, tá? Dia 31. Tá, professora Célia. Edna. Hélia. Maria Regina. Roseli. Sara. Melhorou, Sara? Melhorou? Melhorei, prof, melhorei, graças a Deus. Agora deu uma esfriadinha de novo, né? Mas já melhorei bem. Ah, que bom. Sueli, Tatiane, Valéria Viviane, Vera, não.
Professora, Oi. eu não estou conseguindo entrar no meu Classroom. Vê se você tá logada, professora Célia, com @escola. Tô, Tá? tenho certeza, sim. Ok, deixa eu já abrir o seu aqui para ver se você consegue ir direto nele. Só Turma um da pouquinho. noite. Eu consegui abrir aquele quadro verde que aparece atividades. Tá, onde tá atividades? Aqui é onde eu tô? Não, não é aí. Aqui no mural? É, Tá, ó, esse daí eu consigo. lá em cima vai estar atividades, é só clicar nele. Tá, então deixa eu ir aqui de novo. Tá, Já achei. joia. Aí você vai baixar. Aí, as alterações não foram salvas. Descartar, cancelar. Quando eu tento abrir, aparece nas atividades. Aqui, quando você entra aqui em cima, Atividades, ó. Descartar as alterações não foram salvas. não aparece para salvar, não. Ah, faz assim, ó. Não, Célia, não. clica lá em cima no link e dá um enter. É só clicar lá aonde fica o link e dar um enter Tá, daí, para. aí apareceu recarregar. Tá recarregando? Tá, A hora que abrir, você fala. tá. Tá muito lento, eu acho que é o tempo de chuva. Sim, pode ser. A Aqui não, oscila bastante a internet, aqui, né? aqui tá chovendo demais. E não carrega, só fica rodando. Uhum. Eu vou tentar já te mandar o link do seu para ver se você consegue entrar mais fácil. Tá, Espera aí só um pouquinho. sim. Eu vou postar aqui no chat, Célia. Tudo bem. Aí tenta entrar por esse para ver se ele já vai mais rápido e já te direciona para o seu trabalho. Apareceu assim, link incorreto. Deixa eu tentar de novo. Mesma coisa, link incorreto. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver se esse aparece igual ou diferente. Acho que ele vai aparecer a mesma coisa.
Tenta esse agora, Célia, ver se dá certo. Não, professora, aparece link incorreto. Mas por que será, hein? Então, eu não consigo abrir o meu, porque as alterações não foram salvas. Que alterações? Vai Eu não mexi mais depois. vai em descartar. Descartar? É. Onde? Não aparece aí descartar? No chat? Não, aí aonde tá as alterações não foram salvas. Ah, entendi. Tá. Atividades. Eu posso pôr descartar? Coloca. Vou colocar, então. Vamos ver. Eu acredito que sim, que apareceu slides. Uhum. Aí você... Apareceu agora. daí apareceu. Aí conseguiu entrar no seu? Sim. Hoje nós vamos entrar no... Hoje é o 8. 7, né? O 8, o 7 você vai voltar nele para fazer o 8. Tá. Aí o 9 tem 2 questões O e meu... o 10 também meu tem tá 2 lá. questões. Tá. Mas o meu só está até o 6. É isso mesmo? Ó, aparece até o 6. Ah, então Do 1 ao 6. não salvou o 8. Mas tem mais slide ou não? Não, parou até no 6. Do 1 ao 6. Não. Ó, ele tá tem... do 1 ao 6. Deixa eu ver para baixo. Não. Ok. Ó, ele tá de... Deixa eu ver. Ele tá de baixo para cima, né? Ele tá em ordem decrescente, do 6 para baixo, descendo. Ai. É? Uhum. O meu tá assim, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vixe. Ele tá doido, Aí. então. Ó. Ah, meu Deus, espera aí. Será que eu tô fazendo coisa errada? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que é alguma coisa... Ô, Célia, então vamos tentar fazer assim. Porque, deixa eu ver, o seu aqui, ele aparece certinho aqui pra mim, deixa eu ver. Ó, pra mim ele tá de cima para baixo, em ordem decrescente. Aí tem data 22 de março, 21 de março, 29 de março. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Você consegue entrar no seu @escola, no seu e-mail? Eu já tô nele. Agora ele entrou. Entrou? Ó, espera aí. Espera lá. Eu tô achando que é a internet. Deixa eu ver como que ele tá. Ele tá 4 e 4. Agora, Marcos postou lá semana 3. Nossa. Agora que eu já não entendo mais nada. Ó, você tá... Os slides. Você tá aqui nesse mural? Espera lá, deixa eu abrir para te ver. Espera aí. Tá vendo onde eu tô aqui? Sim, espera lá. Deixa eu ver. Agora sim, estou. Tá, então, ó, você tá aqui nesse mural ou não?
Sim, estou no mural verde aí. Tá. Turma 0 noite, educação especial. Ok. Lá em cima, tá vendo onde a minha mãozinha tá? Em atividades? Aquela, perto da palavra mural, né? Isso, clica nela. Vê se Sim. ela abre essa parte aqui que abriu o meu agora, por favor. Continua daquela forma que eu te falei, do 6 em ordem decrescente, até Ah, 1. sim, entendi, Célia. Você está nos slides das aulas. Ó, essa semana aí, elas são as nossas aulas. Então, se você quiser rever o que foi passado na aula, você pode entrar em cada um desses, tá? Tá, Então, sim. desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Aí Tá. vai estar assim, ó. Achei. Atividades. Vai estar planejamento da implementação de dados. Isso, Clica nesse isso. planejamento. Tá, espera lá. Achei. Joia, aí vai estar assim, ver atividade. Você clica nele e vai aparecer, acho que é o seu nome. Pode clicar também que vai abrir os slides para você. Tá, deixa eu ver se abre. Abriu. Agora abriu. Joia. Tá, meu nome e ver atividade. Então eu estava no lugar errado? Você estava entrando nas nossas aulas. Nas aulas ali, você vai conseguir ver todas as aulas que forem postadas durante a semana. Sim. Deixa eu ver agora onde que eu vou aqui. Aí agora, Abriu. se você for ali do ladinho, vai aparecer Do lado todos, de... do ladinho esquerdo, vai aparecer todos os slides. Se você for rolando, ele vai descendo. Aí você pode ir lá no slide 7. Peraí. Ele não abre slides. Será que eu estou fazendo coisa errada? Ele aparece do lado direito, assim, seus trabalhos. Deixa eu ver aqui. Aparece o seu nome. Ah, agora sim. Aí clica. Isso, agora entendi. Aí vai abrir essa. Isso, agora você entrou, tô vendo você. Uhum. Joia. Aí você vai lá para o slide 7 para olhar o seu problema. Isso. E lá no slide Tá. 8 você vai colocar os pontos daí que está ligado a esse problema. Quais fatores você acha importante você buscar que vai te dar uma solução para o seu problema, que vai te ajudar ali, Entendi. tá? Deixa eu desligar o microfone agora. Joia. As outras meninas tá tranquilo? Prof, Pode do falar. Feriade, Oi. você poderia fazer o favor de dar uma olhadinha se por acaso eu estou no caminho certo? Fazendo favor? Ok, Vera, vou abrir aqui. Eu dupliquei os slides, tá? Você vai Uhum, descendo, você vai vendo aí, fazendo favor. tá.
Ok, Vera. Ótimo. Seria esse Obrigada. o caminho mesmo. Tá, obrigada, viu? Imagina. Então, o de hoje eu já consegui fazer mais ou menos concluir, né? Aham, A tarefa de hoje. sim. Tá, obrigada. Ariadne, Oi. quando você fala nesses fatores, eu me recordo bem que você colocou lá a questão daquele exemplo que o aluno tem dislexia, e que daí eu vou buscar algo a mais sobre a dislexia que possa proporcionar uma forma de estar ajudando a um trabalho até diferenciado em relação à atividade com o meu aluno, né? Sim. É isso. Então, nessa atividade 8 é isso. Sim, você vai pontuar quais são esses pontos que envolvem ali o seu problema. O que você acha que vai contribuir na sua busca depois, vai te direcionar para essa busca para ajudar no que foi elencado do seu aluno. É isso daí mesmo. Eu entendi. Por exemplo, se eu quero escrever sobre o meu aluno lá que ele tem autismo, né? Eu sei que ele tem uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade faz com que, assim, atrapalhe até na questão da linguagem dele. E eu preciso ficar trabalhando com ele o tempo todo. Calma, busca respiração, né? Porque senão ele não consegue nem se expressar direito. Então, ou seja, dentro do autismo, o que eu poderia estar buscando uma forma de facilitar as atividades para eu estar ajudando ele. Não sei se eu soube me expressar. Dentro do que você apresentou do seu aluno, qual o problema maior que você vê ali dele? Entendi. O problema maior dele é que dificulta a aprendizagem. Repete, professora Célia, desculpa, eu não entendi. O problema Aham. maior que eu percebo nele que faz com que dificulte a sua aprendizagem. Ok. E essa questão. Ah, tá. Você fala por causa dessa Não, eu questão. digo assim, eu fiz uma colocação, assim, que eu acho que eu entendi assim. Qual é o problema maior que eu observei no meu aluno que faz com que este problema dele que dificulta a aprendizagem? Isso mesmo. Aham. Tá, Porque tá. daí é essa parte pedagógica que daí é onde você consegue atuar, você consegue daí promover depois meios para conseguir trabalhar com ele. Tá. Uhum. Eu tenho que entender a própria deficiência, né, o próprio laudo dele lá. Em cima disso, eu tenho que buscar alternativas que correspondam às dificuldades dele. São estas alternativas que eu vou estar proporcionando para melhorar a aprendizagem dele. Aham. E esse ponto que você colocou de conhecer o transtorno dele também é um ponto chave. Você pode colocar também. Tá.
é me aprofundar mais, é buscar mais conhecimento, buscar mais técnicas, né? Como que ele A desenvolve. partir do momento que eu conheço isso, a partir do momento que eu conheço melhor o problema dele. Sim, esse daí seria um Porque esses ponto-chave. laudos, porque, olha, a gente anda, eu mesma, né, como eu disse para vocês, que é a minha primeira experiência em sala de recursos. Então, a gente vê lá os laudos que o médico manda, né? Eu estou trabalhando com um aluno que até hoje eu conversei com a minha coordenadora. Eu peguei o laudo dele, está escrito assim, que ele tem autismo leve, até eu estou pensando se esse outro realmente não vir, não sei se ele vai conseguir vir na cadeira de rodas ou não, esse do atestado, né? Uhum. Eu estava pensando em passar para ele, que ele é autista também, mas só que daí é outro nível. Ok. Então, este aluno que eu conversei hoje com a minha coordenadora, ele tem um nível de aprendizagem muito bom. Até eu disse assim para ela, ele tem autismo leve, ele participa da sala de recursos. Eu estive em contato com os professores do 7º ano, né, que ele é do 7º, e eles disseram que ele é muito bom também. Mas ele está na sala de recursos para ajudar na questão da rotina, que ele tem uma certa dificuldade em lidar com as rotinas, que já é característica do próprio autista, né? Uhum. E também a questão da socialização. Então, são duas características. Sim. E ele tem, assim, que está muito forte, que ele se recusa muito. Então, um exemplo, ele traz a bolsa lotada com o material da semana toda. Então, ele não consegue entender o horário de aula. Ou seja, aí quando eu vou lá na taxonomia de Bloom, eu penso assim, o que eu posso estar aplicando para ele relacionado ao horário das aulas, mostrando para ele quais os dias da semana, fazendo com que ele entenda. Por exemplo, segunda-feira ele tem aula de português, matemática, então é só esse material que ele tem que trazer. Então ele tem que entrar nessa rotina, entende? Uhum. Eu estou certa, então, quanto a esta... Você iria trabalhar essa questão da rotina assim, e da socialização. Uhum. Aí, então, com este aluno, porque ele precisa desse trabalho. Sim. Você vai ensinar ele, ele diz assim, não precisa, eu já sei tudo. Eu disse, mas por que você carrega uma bolsa tão pesada? Não se intrometa comigo. Uhum. É porque eu carrego tudo, então ele não gosta nem que fala com ele, entende? É porque para eles fazer, acho que esse trabalho de essa desmembração, né, do todo deve ser algo muito difícil. Eu acredito assim, que é um trabalho que eu vou estar iniciando agora, além de todo o acompanhamento que eu vou estar fazendo com ele, mas que no decorrer do ano eu vou graduando. Uhum. Vou graduando. Você vai ter que estar buscando até esse nível do lembrar mesmo, né? Isso, do lembrar. E depois ele estará aplicando, por exemplo, como que ele vai aplicar? A organizar a mochila para trazer de acordo com o horário das aulas. Uhum, exatamente. Quando né? ele tiver aí, esse processo, quando ele tiver esse processo construído do lembrar, aí é onde ele vai partir para aplicar. Entender? E o aplicar, né? Exatamente. Então, acho que eu vou eu não vou me arriscar, então, a ficar com o outro. Uhum. E talvez o pai diz que, dependendo se ele começar a se recuperar, ele vem de cadeira, né? De rodas. Porque ele machucou bastante as pernas, né? Então, é capaz de eu transferir para este outro. Ok. Daí eu já faço algumas alterações. Então, agora eu vou lá. Então, acredito que é isso. Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora na prática aí. Obrigada. Imagina. Então, enquanto vocês vão executando aí, e também há a possibilidade de vocês estarem concluindo durante a semana, tá? Deixa eu só dar a sequência aqui para a gente depois terminar. Então, o slide 8, 9 e o 10, que vocês vão estar agora realizando, ou se não conseguir concluir agora, durante a semana. E durante essa semana, vocês vão estar realizando o slide 11, que é uma busca ativa. Às vezes, vocês já até fizeram este momento, tá? Que é justamente buscar nesses materiais. Então, vocês vão estar ali trazendo
aquilo que vocês buscaram de conhecimento dentro desse aprofundamento teórico aí, através de palestra, entrevista, o que vocês acharem que contribui diante do que vocês colocaram lá nos pontos chaves. Então, aqui está o quê? Aqui tem um espaço para vocês colocarem a identificação do material. Se eu busquei mais de um material, vocês escolhem um e coloquem aqui. Pode colocar o nome, pode colocar o link desse material. E daí vocês vão fazer um comentário. Não é uma síntese, não é um relatório, nada disso. É um comentário pessoal de vocês a respeito deste material que vocês leram. Se tiver alguma crítica ali dentro do que foi abordado, vocês também podem estar colocando, ok? Então, para essa semana seria isso. Tranquilo? O Ariadne, pode falar. Na folha 10, qual a condição de deficiência ou transtorno que o estudante possui? Repete lá naquela primeira questão que a gente fala do laudo? Só que aqui você só coloca o que ele tem. Se você quiser copiar, colar aqui, beleza. Mas se não, você só coloca o que ele tem. Vamos supor, ele tem o laudo de DI. É um aluno com DI. Pronto. Tá bom. Tá? Não precisa especificar nada, assim, das características, nada disso. Só o que ele apresenta ali de deficiência ou transtorno. Tá certo. Obrigada. Por nada. Então, durante a semana será o slide 11. Aí nós temos aqui, que está na biblioteca, 2 materiais para conhecimento a respeito de adequações curriculares e taxonomia de Bloom. Se vocês quiserem também buscar lá na biblioteca materiais, se vê que auxilia vocês, podem ficar à vontade. E eu vou colocar no chat um link que é de um formulário de contribuição. Então, é um questionário que vai trazer algumas... para vocês estarem contribuindo com esse trabalho que foi realizado até agora, dentro da jornada. Então, lá vai estar assim, tem uma questão que vai estar para vocês colocarem o código da turma. Eu vou postar aí no chat para vocês o código da turma. Ô, Ariadne, poderia colocar esses links no grupo do WhatsApp, né? Tá, eu vou postar lá esse do Forms, porque depois, se a gente encerrar, vocês têm acesso por lá. Tá? Essas letras e número aqui é o código da turma de vocês. Deixa eu colocar lá no grupo de vocês. Aí lá aparece também pedindo a respeito da semana. Professora, o código da turma é esse MU2D? É esse. Aí lá vai estar pedindo também a respeito da semana. A semana acredito que vocês escolham a semana que vocês querem estar fazendo aquela avaliação. Então, tem desde a primeira semana até essa de hoje, se eu não me engano, ou a quarta. Então, daí vocês selecionam a semana que vocês querem estar fazendo esse processo de avaliação com esses questionamentos, tá? Seria isso a semana. Não é para então a semana que eu vou voltar? Por exemplo, a data? Pode escolher entre as semanas que nós já estivemos. Vamos supor, eu lembro de semana passada, então eu quero avaliar a semana passada. Eu posso escolher a semana passada. Tem essas opções aí.
Ou se você quiser essa semana, pode escolher essa semana. É que tem todas as semanas, né? Porque, assim, cada encontro a gente faz uma avaliação. Igual o de hoje que você colocou seria dessa semana. É que nós começamos semana passada a avaliação, né? Daí começou pela semana passada. Daí as anteriores vai ter que fazer também? Não postaram nada, não. Mas então coloca a semana de hoje, Valéria. Eu acho que é isso daí que você colocou mesmo. A semana passada eu coloquei a da semana passada e hoje eu coloquei a dessa semana, né? Que aparece a data, né? Seria o mais lógico, né? Uhum. Pode ser qualquer dia ou tem que ser hoje para fazer, professora? Não sei se ser hoje não, né? Uhum. Se você conseguir fazer depois enviar, Sara, durante a semana. Você está falando desse formulário, né, professora? Do formulário. Aí a atividade 11 é para a semana. Tá. Tá? Quanto mais rápido a gente fazer o formulário e fechar, então... Melhor. Uhum. Tá bom. Então, eu só vou encerrar aqui com vocês. Professora, eu estou meio perdida. Onde está esse formulário? Eu estava fazendo a minha... Já vou te direcionar, Célia. Tá no chat? Tá no chat. Tá no chat. Então tá. Tem vários links, daí qual que é? É esse Forms. Mas você colocou no grupo já também, né, prof? Coloquei no grupo então do beleza. WhatsApp também. O último aqui? Isso, o último. Esse é para fazer hoje? E essas letras, professora, e número é o código da turma. Entendi. Eu coloquei lá no grupo de vocês também. Se vocês forem entrar depois. Ok? Então, eu agradeço a participação de vocês hoje, agradeço a paciência e as trocas de experiências e aguardo vocês para o nosso próximo encontro para darmos continuidade aí nesse processo de elaboração e construção desse conhecimento.